Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série do Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, Cristo, a pedra espiritual que nos segue. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer estar para sempre conosco, Ele sempre nos acompanhando, a gente sempre obedecendo a sua direção. Senhor Jesus, para que a gente possa expressar o desejo de Deus, sempre foi ter um povo que o expressasse. Ó Senhor Jesus, por isso Ele pagou um alto preço por nós, nos deu o Espírito que dá vida e nos tornou a sua igreja, o corpo de Cristo, para a gente poder cumprir aquilo que Ele deseja. Mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja dar para cada um de nós na sua palavra profética, sua palavra atual. Senhor Jesus, sabedoria para a gente poder compreender a sua palavra, trazer isso para o nosso viver, para a nossa vida e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. A gente vai tendo discernimento daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que a gente alcance a sua vontade, a gente alcance seus filhos, alcance mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Ó Senhor Jesus. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 21. Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Ó Senhor Jesus. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Senhor Jesus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: correr de maneira a alcançar o prêmio. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que creram no Senhor Jesus e nasceram de novo, entraram no reino de Deus.
mas a manifestação do reino dos céus é para aqueles que cresceram em vida, os quais o terão como galardão. Ó Senhor Jesus, vimos que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos são aqueles cristãos que não praticam a justiça de Deus, ou seja, não vivem de acordo com a sua palavra. Ó Senhor Jesus. No versículo seguinte lemos: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Devemos ver que a palavra aqui não é entrar, e sim herdar. Isso se refere ao galardão no milênio. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, essa palavra é uma advertência para nós. Se você fala mal dos irmãos, não herdará o reino de Deus. Veja que Paulo colocou na mesma categoria os maldizentes, idólatras e fornicários. Essa mesma advertência se repete em Gálatas e em Efésios. Ó Senhor Jesus. Como vimos ontem, quando fomos salvos para sempre. Contudo, se praticarmos as obras da carne, não herdaremos o reino de Deus. Por isso, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Corramos para vencer, para herdar o prêmio e entrar na manifestação do reino dos céus. Que ao final da maratona, possamos dizer como Paulo: eu completei a carreira. Ó Senhor Jesus. O apóstolo utilizou a história do povo de Israel para ilustrar a corrida da qual falara. Vejamos agora os 2 primeiros versículos do capítulo seguinte. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ó Senhor Jesus. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, sob a servidão de Faraó, clamou a Deus, que levou 80 anos para levantar Moisés a fim de libertá-los. Ao saírem do Egito, comeram a Páscoa, e naquela noite os primogênitos dos egípcios foram mortos pelo anjo exterminador. Nas casas dos israelitas, entretanto, isso não ocorreu, pois havia sangue nas portas. Assim, o exterminador não entrou ali para feri-los. Ó Senhor Jesus. Após comer da carne do cordeiro, pães asmos e ervas amargas, o povo de Israel subiu às pressas, saqueando o Egito e partindo em direção à terra de Canaã. Decorrido um tempo, Faraó arrependeu-se de tê-los deixado ir e enviou seu exército para persegui-los. O povo de Israel, se deparar com o Mar Vermelho, clamou a Deus, que abriu o mar. Eles cruzaram a seco e chegaram ao outro lado, no Monte Santo de Deus, o Monte Sinai. Ali, Deus apareceu e lhes deu sua palavra e seus mandamentos, para que o servissem e entrassem na terra de Canaã, onde o reino de Deus seria por eles estabelecido, e assim Deus teria uma expressão na terra. Ó Senhor Jesus. Essa foi a jornada do povo de Israel. Nós também, antes de crermos no Senhor, éramos escravos do pecado. Mas um dia, invocamos seu nome e comemos a Páscoa. Fomos salvos, batizados, cruzamos o Mar Vermelho e recebemos a palavra de Deus. Hoje, o desejo do Senhor é que todos nós, corporativamente, como seu exército, entremos na boa terra de Canaã, que representa o Cristo todo inclusivo. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Em Êxodo, lemos que o Senhor ia adiante do povo de Israel durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, em seu andar diário e coletivamente na igreja, você tem uma nuvem que o guia. O texto continua: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ó Senhor Jesus. Quando a nuvem parava, o povo acampava. Isso significa que não era Moisés quem determinava, mas o Espírito. Quando a nuvem se movia, não importasse a hora, os israelitas levantavam o acampamento e saíam em marcha ordeiramente, sem murmurações. Essa obediência trazia terror aos povos. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, nossa unidade e unanimidade fazem o inimigo tremer. Aleluia! Sejamos obedientes ao Espírito e deixemos-nos ser guiados por Ele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todo conhecimento que o Senhor tem nos dado na palavra, a gente precisa valorizar a palavra. Como já foi falado nos primeiros dias dessa semana, Senhor Jesus. É pela palavra que a gente vai conhecer a vontade de Deus. Deus não vai falar através de uma nuvem, uma voz vinda do céu. Ele vai falar conosco através da palavra.
Senhor Jesus, Ele vai usar pessoas, né, para falar conosco, ou Ele mesmo, né, através da nossa leitura da palavra. Senhor Jesus, Ele vai nos direcionando, né, a palavra, livros, né, Senhor Jesus, vai direcionando, né, a Bíblia, a própria Bíblia. Ó Senhor Jesus, e é o princípio que o Senhor coloca aqui, né? Quando a nuvem parava, o povo acampava, mas quando a nuvem se movia, podia ser qualquer hora, né? Podia a mãe estar ali pelejando para colocar os filhos para dormir, o filho finalmente dormiu, né? Aí tocava a trombeta, né? Avisando que a nuvem estava se movendo. Vamos lá, vamos catar todo mundo, né? Um até brinca, né? Já estava ali todo mundo de pijama, né? Falou, poxa, nem sei se existia pijama naquela época, né? Creio que não. Mas ele fala essa brincadeira, né? Já foi ali, botou pijama, tá todo mundo prontinho para dormir, todo mundo ali, né, ali já, né, descansando, mas tinha que levantar porque tinha que obedecer à nuvem, né? A nuvem estava ali, né, uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo, para que o povo pudesse marchar de dia e de noite, debaixo da proteção de Deus, debaixo do guiar de Deus. Não era Moisés que determinava, né? O povo sempre reclamou de Moisés, Moisés nos fez andar até aqui. Quando o povo está ali já praticamente às portas de Canaã, se revolta, né, e fala, vamos achar capitães que levem de volta para o Egito, né? Não queremos seguir mais esse Moisés, mas eles não estavam seguindo Moisés, eles estavam seguindo a nuvem. Moisés, assim como eles, né? Por isso que hoje nós temos esse princípio, né? Nós seguimos os apóstolos, né? Senhor Jesus, né? Mas como você fala que a gente não segue cegamente, não é só porque alguém foi lá e foi denominado apóstolo, não, esse aqui é o apóstolo, tem que seguir ele. Não, a gente tem a visão bíblica. É muito mais do que a gente perceber, de fato, a gente está em obediência ao Senhor. Esses aqui são os apóstolos, né, o irmão fulano, nós estamos seguindo eles, a palavra deles. Mas a gente precisa não só fazer isso, mas ter todo o significado espiritual disso. Olha, eu sigo os apóstolos, mas eu sigo no mesmo espírito. Ó Senhor Jesus, nós estamos seguindo fala dos apóstolos porque os apóstolos estão nos apontando para o Senhor, né? Há muitos por aí que se denominam apóstolos, mas eles apontam para si mesmos, para o ministério próprio. Então, a função do apóstolo, né, é nos colocar diante de Deus. Por isso, hoje nós temos que ter uma dupla função, né, uma função de sumo sacerdotes e apóstolo. O sumo sacerdote, né, Senhor Jesus, ele leva as pessoas até Deus. Né? O sumo sacerdote tinha um serviço ali no tabernáculo, no templo. As pessoas vinham apresentar o seu sacrifício e ele pegava aquele sacrifício e apresentava, né, ao arrependimento da pessoa diante de Deus. Então ele tinha essa função, levar o homem até Deus. Mas o apóstolo, ele também é um enviado de Deus, mas ele faz a outra função, ele leva Deus até as pessoas. Então nós precisamos ter as duas situações. Quando as pessoas se chegam a nós precisamos levá-las diante de Deus. E quando Deus nos envia para fazer o quê? Levar Deus até as pessoas. Então as pessoas precisam olhar para nós precisamos olhar para os apóstolos e ver a direção que eles têm nos apontado. Assim como o povo saía em ordem, tinha uma ordem, tudo direitinho, Moisés ali, né, com os filhos de Arão ali, no meio das tribos, né, Senhor Jesus, e todos fazendo o quê? Seguindo Moisés? Não, seguindo a nuvem. Ó Senhor Jesus, mas aí é fácil depois de reclamar e botar a culpa no homem. A gente começa a passar por certas situações, a gente se acha no direito, né, de receber coisas boas, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que ver que, né, como a gente já viu essa semana, a nossa vida é uma maratona. Na maratona tem hora que tem subida, tem hora que tem descida, tem que ter cuidado com os buracos, né, Senhor Jesus. Tudo isso aqui é uma advertência para nós, né, para nós olharmos para o nosso viver, como é que está. Muitos estão preocupados com o arrebatamento, com a volta do Senhor, isso e aquilo, discutem, ganham a salvação, perdem a salvação, discutem muitas coisas e poucos se importam, na verdade, de olhar para o próprio viver. Ó Senhor Jesus, esse dia eu estava acompanhando um canal, né? Meu irmão foi lá e botou uma palavrinha bem rapidinho, uma palavrinha de 2 minutos, né, compartilhando um trecho da Bíblia. Né? Depois embaixo, muita discussão ali nos comentários, né? Não, essa palavra o irmão falou, isso aqui é só para liderança. E outros, não é para liderança, é para isso, para aquilo. Não, você não está entendendo a palavra, você tem que estudar mais. Aí daqui a pouco começa, né? Trocar carinho, né, ali nos comentários ali, né? Por isso que o Senhor ele mostra para nós aqui, olha, a gente não pode ser maldizente, a gente não pode falar mal do outro, né? Chamar o outro de tolo. Ó Senhor Jesus. Ele fala aqui que ele coloca, né, maldizente na mesma linha ali dos idólatras, dos fornicadores, ladrão, roubador. Para Deus é tudo a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele, não adianta olhar que, não Senhor, esse meu pecado aqui é mais branco do que o pecado do fulano. O pecado é tudo pecado.
Ó Senhor Jesus. Então isso que tem que perceber. Tudo isso é para nos alertar quanto à nossa vida, o nosso viver. Não adianta eu ser um grande conhecedor da palavra, conhecer um monte de coisa, mas não praticar. Né? Eu vou qualificar muitos, mas não vou ser desqualificado. Né? Por isso está mostrando para nós, Cristo é a pedra espiritual que nos segue. O irmão até brinca, né? Se você começar a andar, né, seguindo a voz do Senhor, ele falou, pega o seu celular rápido, né, bota ali na câmera de selfie ali, e olha, meio por cima assim, você vai ver quem está atrás de você é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então todos nós estamos marchando juntos com o Senhor, junto com os apóstolos. Né? O apóstolo não está ali se colocando numa posição superior, muito pelo contrário. Os irmãos têm que se colocar numa posição de servos, estamos aqui para servir os irmãos com a palavra. Né? E deles vem a orientação, para a gente poder seguir tudo por meio do Espírito. Né? Porque às vezes a gente fica confuso com muitas coisas, mas ele mostra para nós, olha, a nuvem está ali. Né? Senhor Jesus, aí a gente, peraí, deixa eu ver a nuvem aqui, vamos seguir a nuvem. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostra para nós, todos nós fomos batizados na água e também na nuvem. Né? Passamos pela água, né? Nos arrependemos, fomos lavados dos nossos pecados, mas também fomos batizados na nuvem, no Espírito. Então hoje nós precisamos ser guiados pelo Espírito. A maioria dos cristãos não toca nisso, porque acha simplesmente que o Espírito são os dons, né? A manifestação dos dons. Ó Senhor Jesus, né? Os dons nos levam a manifestar o Espírito, mas pode ser apenas um Espírito exterior, como a gente está vendo a questão de ser desqualificado. Né? Pode ser simplesmente algo que Deus está me usando exteriormente para ganhar pessoas, mas às vezes não tem realidade interior. Por isso que esse alimento diário todo praticamente vai falar sobre isso. Né? A nossa preocupação precisa ser de não ser desqualificado. Não adianta só fazer coisas exteriores, né? Deixar Deus me usar exteriormente, mas não deixar Ele me tocar a palavra interior. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos preocupar com o nosso interior, como é que está. Né? Por isso o irmão está mostrando, corre de maneira que alcance o prêmio. Né? O prêmio é para quem? Para aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que creram no Senhor nasceram de novo e entraram no reino de Deus. Mas a manifestação do reino dos céus é para aqueles que cresceram em vida, que terão essa manifestação do reino dos céus como um galardão. É um prêmio, né, para os vencedores. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele insiste em nos fazer reinar e fazer de nós vencedores nesse Senhor Jesus. Né? E quando Ele estiver ali próximo da sua vida, né, vai começar a grande tribulação. A grande tribulação ainda é uma oportunidade para gerar mais vencedores, vencedores tardios. Mas se nós nos preocuparmos hoje em viver, né, aquilo que Deus deseja de nós, nós vamos ser arrebatados como primícias. Né, Senhor Jesus, vamos ser aqueles que estão ali prontos, né, para serem levados diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, e Ele mostra para nós que os injustos não herdarão o reino de Deus. Né, e toda vez que a Bíblia fala de injusto, avarento, maldizente, tudo isso, não está falando dos incrédulos, está falando dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, falando de nós, que às vezes a gente ainda tem esse tipo de atitude, né? Nós ainda temos esse tipo de viver ainda. Isso mostra que, né, a gente às vezes está focando em outras coisas, estamos esquecendo de viver a palavra. Está mostrando para nós, os injustos são aqueles cristãos que não praticam a justiça de Deus, ou seja, não vivem de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa estar bem claro, Deus tem a sua vontade, Ele tem seu plano, né? Ele tem a sua maneira de fazer as coisas, por isso que Ele nos mostrou o Espírito. Então não dá para ficar culpando Moisés. Né? Não, Moisés, você está no Guiana aqui no deserto aqui, para morrer aqui de fome, de sede, não. Ó Senhor Jesus, Moisés está só nos mostrando, nos apontando o caminho da nuvem. Então hoje na igreja da mesma forma. Né? Eu sempre procuro trazer isso para os irmãos. Né? Olha, a minha liderança aqui é para mostrar Cristo para os irmãos. Ó Senhor Jesus, né? Para a gente poder compreender a palavra de Deus. Né? O canal aqui, né, Senhor Jesus, tem sido útil para mim, né, porque eu tenho desfrutado a palavra todos os dias eu tenho cavado, né, na palavra, né, Senhor Jesus, mas não é só para isso, é para mostrar para os irmãos as riquezas dessa palavra, do alimento diário, ajudar os irmãos a desfrutar uma palavra saudável. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós, né, nem injustos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui não é entrar no reino, é herdar o reino. Né? Aqui fala a respeito do galardão. Ó Senhor Jesus, não podemos falar mal dos irmãos, senão a gente não vai herdar o reino. Né? Porque, como o irmão colocou na palavra, talvez a gente olhe aqui e fale assim, não sou ladrão, não sou avarento, não fico preocupado com dinheiro, não sou bêbado, né? Não sou roubador, mas e maldizente? Ó Senhor Jesus, né? Como eu falei ali, né? O vídeo ali, uma palavra curta, pronto, já estava um falando mal do outro, você isso, você aquilo. Ó Senhor Jesus, nada disso leva ninguém a lugar algum.
né? Nós precisamos perceber que a palavra de Deus é para nós. E nós precisamos estar bem claros, né, Senhor Jesus, a respeito de tudo. Então ele está mostrando para nós, tudo está colocado na mesma categoria: maldizente, idólatra, né, fornicadores, ó Senhor Jesus, né, mostrou para isso para nós ali, não só em Coríntios, né, mas mostrou também em Gálatas e em Efésios. E precisa estar atento quanto a isso. Ó Senhor Jesus, são coisas que podem nos impedir de herdar o reino. Você precisa ter uma meta bem, bem estipulada, bem clara, né, bem focado, né, diante do Senhor, engajado com as situações do Senhor. Por isso ele mostra para nós, se a gente ficar praticando as obras da carne, a gente não vai herdar o reino. Né? Por isso a gente precisa correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, correr para vencer, para herdar o reino, para entrar na manifestação do reino dos céus. E no fim da maratona a gente vai poder dizer como Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada não só a mim, mas também a todos, né? Os quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, não vai só amar o Senhor, precisamos amar a vinda do Senhor. O Senhor não vai vir para julgar pecados, Ele vai vir, né, para ver o quanto de vida, né, nós estamos dispensando, o quanto de vida nós estamos vivendo. Vamos olhar para o nosso viver. Não basta só ter conhecimento bíblico, a gente precisa transformar esse conhecimento em prática. Mas Senhor Jesus, é como uma pessoa fazer engenharia civil, né, conhecer tudo ali a respeito, né, do prédio, como que faz, fundação, e na hora dele botar em prática ele fala assim: não sei fazer isso não. Sou engenheiro civil, mas não consigo trabalhar, não consigo atuar, eu não consigo mexer com nada de construção. Né, do que adianta? Tem um diploma, mas não sabe atuar na área. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando isso para nós, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Ó Senhor Jesus, o povo clamou, o Senhor levou 80 anos para preparar alguém para libertar o povo. Ó Senhor Jesus, né? E ali, né, trouxe ali, né, o exterminador ali, né, foi a última praga, exterminou os primogênitos, mas não tocou no povo de Israel porque eles tinham tomado a Páscoa. Já vão comer para poder andar. Hoje da mesma forma, nós vamos comer do Senhor, beber do Senhor, para a gente poder andar. Senão a gente vai ficar preso no Egito ainda, né? Quando o faraó liberou, eles saíram à pressa. Depois a gente viu o faraó, depois se arrependeu e foi atrás. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa comer, né? Comer e beber de Cristo e se apressar para largar as coisas desse mundo, que o inimigo vai vir atrás de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor, né, provê ali uma saída, uma salvação. Ó Senhor Jesus. Né? E ali o Senhor foi e proporcionou para eles, né, que pudesse atravessar o Mar Vermelho, né? Acabou ali com o faraó, né, com seus exércitos. Ó Senhor Jesus, para que o povo pudesse entrar ali na boa terra. Né? Cristo preparou, né, essa boa terra para nós, essa boa terra para nós é Cristo. E, Senhor Jesus, onde a gente pode estabelecer, né, o reino de Deus em nós, né? Hoje a igreja, nós somos introduzidos no reino, Senhor Jesus, mas a gente precisa viver na realidade do reino dos céus, né, onde Deus tem uma expressão, né, por isso que ele colocou aqui, né? Ó Senhor Jesus, Deus apareceu a ele, deu a palavra, deu os mandamentos, para que o povo de Deus servisse a Deus e entrasse na terra de Canaã, onde o reino de Deus seria por ele estabelecido, e assim Deus teria uma expressão na terra. Hoje da mesma forma, Deus está procurando uma expressão, Ele vai encontrar onde? Em nós. Nós precisamos ter bem claro isso, Deus precisa de cada um de nós para ser expresso. Ó Senhor Jesus, então a gente creu no Senhor, invocou o nome do Senhor, tomamos a nossa Páscoa, né, Senhor Jesus. Comemos do Cordeiro, né, fomos salvos, batizados, cruzamos o Mar Vermelho, recebemos a palavra de Deus. E hoje Deus tem esse desejo que todos nós, né, como seu exército, entremos na boa terra de Canaã, que representa o Cristo todo inclusivo. E precisa viver essa realidade de Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, como uma boa terra, né, que tudo dá com fartura para nós. Ó Senhor Jesus, para a gente ter uma palavra com fartura, uma oração com fartura, um viver cheio de Cristo, para a gente poder levar isso para as pessoas. Se a gente tiver esse viver, Senhor Jesus, a gente certamente vai estar na manifestação do reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então hoje, né, pelo nosso andar diário, né, o Senhor Ele quer nos iluminar, assim como, né, tinha ali uma coluna de nuvem e de fogo para guiar o povo. Dessa forma Ele quer nos guiar de maneira contínua, né, na igreja. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Né, e Ele mostra para nós que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor está sempre conosco. Né, é Ele que está nos guiando. Se a nuvem parasse, todos tinham que parar. Se a nuvem se movesse, todos tinham que se mover. Seguindo o Espírito.
né? Não era a ordem de Moisés, não adiantava reclamar contra Moisés, era olhar para a nuvem. Pois da mesma forma, nós precisamos olhar para o Espírito. Tem situações acontecendo a todo tempo, mas a questão é, a gente vai ficar olhando para as pessoas, para as situações e reclamando, ou nós vamos olhar para o Senhor? A gente precisa ser guiado pelo Senhor, né? Senhor Jesus. E quando o povo seguia ali obediente, em ordem, né? Os povos tremiam, né? Senhor Jesus, causava terror a eles, olhava e falava assim, quanta obediência, né? Sempre na mesma ordem, né? Tudo ali, tudo organizado, né? Com unidade, com unanimidade, assim o inimigo treme, né? Quando todos nós estamos marchando seguindo o Senhor. Enquanto está cada um ali, né, olhando seus próprios interesses, quero andar junto com esse, junto com aquele, o inimigo não está preocupado, mas quando todos nós começamos a olhar para a nuvem, olhar para o Espírito, seguir o guiar do Espírito, ó Senhor Jesus, né, a gente obedecendo o Espírito, né, deixando ser guiado pelo Espírito, aí o inimigo treme. Ele sabe que assim a igreja está sendo edificada e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja edificada. Né? Pela edificação nós somos guardados, assim nós guardamos uns aos outros, por isso estamos falando para nós. A nossa meta é o reino. Né? Vamos ficar bem atentos, né? Buscar diante do Senhor, né? A maneira de avançar, né? E assim a gente vai ser guardado, vamos guardar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.